Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Liverpool goleia Chelsea e acaba com um jejum de 7 jogos sem vencer os Blues. Nesta quarta-feira, os Reds receberam os londrinos pela 22ª rodada da Premier League em Anfield, não tomaram conhecimento e golearam por 4-1. O triunfo encerrou uma sequência de 7 partidas sem vencer os Blues no tempo normal. Com a goleada, os comandados de Jürgen Klopp chegaram aos 51 pontos e seguem na liderança da Liga Inglesa. Os gols foram anotados por Diogo Jota, Conor Bradley, Dominic Szoboszlai e Luis Diaz. O Chelsea descontou com Nkunku. Sobre o jogo, os Reds iniciaram impondo a sua pressão. Bradley deu um belo lançamento para Núñez, o uruguaio bateu de cobertura e Petrovic defendeu. Na sequência, Darwin Núñez deu uma pancada de fora da área, Petrovic desviou e a bola ainda bateu na trave. Em mais um lançamento, dessa vez de Konaté, Darwin bateu cruzado e o goleiro do Chelsea fez outra grande defesa. Já aos 23 minutos, Bradley roubou uma bola, encontrou Diogo Jota, o português foi para dentro da defesa e abriu o placar com o pé esquerdo. Momentos depois, em uma bola roubada de McAllister, ela sobrou para Luis Diaz, o colombiano encontrou Bradley livre na entrada da área e o garoto bateu cruzado para ampliar a vantagem. Já nos acréscimos, Jota sofreu um pênalti, Darwin bateu e mandou na trave. Na volta do intervalo, os Blues chegaram em um contra-ataque. Gusto cruzou e Mudryk mandou a bola na lua. Aos 65, em uma ótima troca de passes, Van Dijk acertou um ótimo lançamento para Bradley. O garoto foi ao fundo ganhando de Badiashile, cruzou e Szoboszlai anotou o terceiro de cabeça. Minutos depois, Nkunku ganhou a bola na entrada da área e bateu no canto de Alisson para diminuir o placar. Logo na sequência, Robertson cruzou, Núñez cabeceou e a bola foi na trave mais uma vez. Em seguida, McAllister acionou Darwin Núñez na ultrapassagem, o uruguaio cruzou e Luis Diaz mandou para o fundo do gol, dando números finais à partida. O duelo, que se desenhava como uma partida muito difícil, acabou se transformando em um varejo de bola do Liverpool, podemos dizer assim. Foi uma das melhores atuações da era Klopp, e quantas vezes a gente já falou isso dentro dessa temporada, principalmente exaltando a contrapressão, que é aquela maneira do Klopp de roubar a bola o mais breve possível do seu adversário, principalmente no campo de defesa dele, para que você já roube essa bola criando jogadas ofensivas de perigo. E esse jogo do Liverpool, mais uma vez, foi uma aula disso. Os Reds estão cada vez mais encorpados em relação a esse fundamento. O time está com uma conexão imensa, é muito importante para que essa pressão seja encaixada. E não importa quem jogue ou qual os atletas que o Klopp escolha para atuar, todos estão entrando dentro do mesmo ritmo e entregando essa contrapressão que é tão preciosa para o Liverpool. Eu lembro que em alguns vídeos lá no início da temporada e também no nosso grupo do WhatsApp, caso você queira participar é só entrar através do link, nós falamos bastante sobre essa questão do Liverpool não ter um volante de pegada, de característica, um primeiro volante. Claro que em determinados momentos o Wataru Endo, que é esse jogador, ele atuou como titular, principalmente no mês de dezembro, quando o McAllister estava lesionado, mas eu lembro de ter falado lá no início da temporada que o primeiro volante do Liverpool seria a contrapressão. Então o Klopp falou várias vezes nas primeiras rodadas da Premier League, quando ele era questionado sobre não ter contratado um jogador de elite dentro dessa posição, ele falava que enquanto a equipe ajudasse McAllister a dominar o meio-campo, ajudasse na pressão, o argentino teria essa habilidade ou essa escolha de jogar como primeiro volante e entregar tudo que ele vem entregando. Porque realmente é isso que tem sido de praxe nos últimos jogos. Contra o Norwich em si, quem atuou nessa posição foi o McConnell, mas a equipe se portou da mesma maneira como se estivesse jogando com o McAllister, porque já se tornou uma identidade desse Liverpool 2.0, assim é chamado por Jürgen Klopp. E isso é muito impressionante porque realmente mostra que o Klopp ele tem o total controle do elenco, desde quando ele disse que um dos motivos da saída dele no final da temporada é que ele não consegue tirar nada mais desse time, que os jogadores estão bem melhores do que ele esperava no começo da temporada, e a gente olha para o campo e é exatamente isso. Ele inverte os jogadores, troca de posição, altera, tem jogador sendo lesionado, outros indo para suas seleções, e o ritmo da equipe não muda. Então algo que me chamou muito a atenção
tanto no jogo contra o Norwich, como nesse jogo a goleada diante o Chelsea, que o Liverpool teve de volta muitos jogadores vindo do DM, que estavam com lesões e desfalcando a equipe por diversos jogos. Esses atletas voltaram, mas quem estava jogando conseguiu manter o nível e até melhorar, por que não? Outro ponto que me traz muita clareza sobre esse domínio do Klopp é a questão dele inverter o Gomes como o lateral, e quando o Arnold entrou, o time mudou completamente de lado, mas a formação tática continuava a mesma. Então a gente está acostumado no time titular, no time ideal, com todo mundo saudável, com o Arnold sendo o lateral que atua como meio campista e faz esse duplo pivô ao lado de McAllister, enquanto o Robertson é um lateral esquerdo um pouco mais contido, mas quando tem a oportunidade ele pode atacar o espaço e atuar como lateral mesmo, muito bem ofensivo. Nessas lesões que nós tivemos tanto do Robertson como do Arnold, a escolha do Klopp foi a seguinte: ele colocou o Gomes para jogar como lateral esquerdo, claro, depois da lesão do Tsimikas, ele colocou o Gomes para jogar como lateral esquerdo, e ele que era o segundo pivô ao lado de McAllister. Enquanto isso, o Bradley atacava o espaço pelo lado direito. E o garoto ele tem um potencial enorme na questão ofensiva e também defensiva. É um jogador que se mostra muito bem completo em todas as fases do campo. Então realmente isso para uma equipe que não é tão bem treinada ou que não tenha tanto domínio do treinador, acaba sentindo dificuldades nessas alterações, mas a equipe mudou de lado, de atuação, de criação, de maneira como se joga, e os atletas não sentiram nada disso. Isso foi muito importante para mim dentro dessa avaliação, porque mostra cada vez mais que o Klopp está vivendo o seu ápice, assim podemos dizer, no Liverpool, mesmo que seja cedo na temporada, mas o que esse Liverpool vem atuando, não quero estar empolgado, mas é difícil não ficar, porque são 22 rodadas que o time está impecável em todos os setores possíveis. São rodadas após rodadas do time evoluindo cada vez mais. Muitos jogadores que chegaram no nível e depois caíram um pouco, mas já estão recuperando. Outros que estavam em baixa e cresceram nesse momento. Enfim, é uma equipe que, mesmo quando um jogador não está na sua melhor fase, o que entra no lugar dele, o que atua do lado dele, sempre eleva a moral da equipe, e isso acaba contribuindo bastante para que o todo funcione, e não é à toa que está na liderança da Premier League com apenas uma derrota, e aquela derrota que a gente pode pôr o asterisco grande, que foi pro Tottenham com aquele bizarro erro de arbitragem. Antes de partir para as análises individuais, eu quero falar de alguns jogadores que pelo menos chamaram muito a minha atenção por coisas muito interessantes na questão tática e também de personalidade. Primeiro que foi o Van Dijk, com essa liberdade desses lançamentos dele, tanto ele como o Konaté, eles têm essa visão de jogo e um bom passe para lançar essas bolas nas costas dos adversários. Então o gol do Szoboszlai saiu de um lançamento perfeito do Van Dijk para o Bradley, depois da equipe trabalhar muito bem a bola. Outro jogador que me chamou muita atenção foi o McAllister. Ele fez um jogo impecável, ele colocou um meio campo de mais de 200 milhões de libras do Chelsea no bolso, ganhou do Caicedo, ganhou do Enzo, estava batalhando, deu um susto no final do jogo, mas realmente foi uma partida muito boa dele. O Jones tem feito um papel tático muito bom, ele é a personificação do time de Klopp, porque assim, a gente pensa no Liverpool de Jürgen Klopp como aquele heavy metal, e em alguns momentos naquela temporada que a gente brigou pelo quádruplo até o final da temporada, tinha um maestro naquele time que dava um controle do ritmo de jogo e não deixava a equipe acelerar mais do que devia, ou não deixava a equipe ficar calma quando precisava acelerar. Então não é comparando a qualidade dos jogadores, porque são níveis diferentes, mas o que o Thiago estava fazendo naquela equipe, o Jones vem trazendo para o time de agora, porque ele está assumindo essa responsabilidade de controlar o ritmo da equipe. Então, se você perceber, se você olhar com mais carinho os últimos jogos, você vê que o Jones, em alguns momentos, ele segura um pouco mais a bola do que devia. Lá no começo dele, durante a era Klopp, era até um ponto que me chamava um pouco a atenção negativamente, também de muitos torcedores, que ele prendia muita bola, e muita gente até falava que ele não tinha essa condição de jogar no time de Klopp, que é uma equipe tão intensa. Então ele demonstrou uma evolução, uma maturação enorme,
porque ele sabe quando ele precisa segurar a bola, ele sabe quando ele precisa acelerar. E o Klopp tá morrendo de amores por Curtis Jones, ele brinca direto sobre ele. Tanto que na última coletiva ele falou que se o Jones aprendeu a marcar, qualquer jogador aprende. Enfim, é uma relação muito interessante porque o Klopp meio que formou o Jones como jogador e até por isso que ele tem uma identidade tão parecida com a do técnico alemão e o seu jogo vem se mostrando a personificação exata do que é o Liverpool de Jürgen Klopp, principalmente esse Liverpool 2.0 de abril do ano passado até o momento. Então o Jones ele tem crescido e tem se tornado uma peça muito importante para a equipe e não é exagero dizer que ele é um dos titulares desse meio campo e não tem como tirá-lo do time. Thiago, que está voltando de lesão, o próprio Szoboszlai, o Arnold, esses atletas que podem jogar no meio campo, o Gravenberch, Elliott, eles terão que brigar pela terceira vaga porque o Jones tem uma delas, a outra é do McAllister, o próprio Endo então entra nessa disputa. E eu citei o Arnold porque, já tirando um gancho, é porque eu quero falar muito de Conor Bradley. O que esse menino vem jogando é um absurdo. Não parece que ele tem 20 anos. O cara, ele tomou conta da posição, mesmo quando o Trent Alexander-Arnold se machucou. E a gente ficou meio apreensivo do que seria esse time sem o vice-capitão. E o Arnold estava numa fase tão boa, evoluindo bastante dentro dessa temporada, que a gente sentia que poderia causar algum problema. E aí o Gomes estava atuando pela lateral direita, depois veio a lesão de Tsimikas, e aí o Klopp finalmente deu a chance para o Bradley assumir essa posição na lateral. E nos últimos jogos esse menino tem sido irretocável. Desde quando ele apareceu lá na temporada 2021, naqueles jogos de Copa, eu já olhava ele de uma maneira diferente, porque o que a gente acompanha das categorias de base, assim, a gente olha por cima, sabe quem são os jogadores de destaque, quem tem uma melhor qualidade e quem está pronto ou não para ter algumas oportunidades dentro da equipe principal. E por todo mundo que acompanha a base do Liverpool, todo mundo que assista os jogos, seja do Sub-18, Sub-21, Sub-23, enfim, sabia que ele era um grande potencial, principalmente pelas características e por ser um lateral completo. Ele não é extraordinário na questão de, eu sempre uso essa métrica de notas, então de 0 a 10 ele não é aquele lateral que ataca nota 10 e defende nota 10, mas ele faz tudo de uma maneira tão ok que ele acaba se tornando um lateral completo. É muito novo, é um recorte muito pequeno do que ele fez até aqui, mas é realmente isso que ele apresentou na base e o que ele vem apresentando no time profissional nesses últimos jogos. E isso é muito importante para dar uma profundidade maior de elenco. A gente passou tanto tempo procurando um lateral reserva para o Arnold. Ora foi o Gomes, ora foi o Milner. Outros momentos o Neco Williams, que acabou pedindo para sair do Liverpool porque queria jogar com mais regularidade. Então agora com essa tendência do Arnold, jogando cada vez mais centralizado, seja como lateral fazendo a função de meia, ou até em alguns momentos sendo escalado mesmo como meio campo, o Bradley tem tudo para ter mais minutos para o restante da temporada. E quem sabe, de acordo com o esquema do próximo treinador, ele tem essa possibilidade de assumir essa lateral ou ala direita, dependendo de quem foi o técnico, quem entendeu entenderá, e o Arnold possa atuar um pouco mais centralizado. Outro jogador, acho que já falei bastante, mas outro que eu gostaria de destacar é o Diogo Jota. O cara é uma máquina de pressionar, uma máquina de marcar e de se entregar ao todo pela equipe, tanto no ataque como na defesa. Ele foi espetacular no jogo de hoje e tem sido muito importante nessa sequência depois da saída do Salah para a seleção. Ele assumiu essa responsabilidade como sempre faz e atua de maneira magistral e sempre nos presenteia com boas atuações. Vamos partir para as notas e avaliação individual de cada atleta para falar um pouco mais sobre o jogo e também sobre o desempenho de cada um. Começando pelo gol, como sempre, Alisson não teve culpa no gol sofrido. Eu gostei muito da maneira como que o Alisson estava trabalhando a bola com os pés no jogo de hoje diante do Chelsea. Ele foi muito confiante nessa trivela que ele sempre dá. Então, praticamente dos 7, 8 passes que ele deu pressionado, a maioria deles foram de trivela, uns 4, 5. Eu achei muito interessante isso, é um recurso que o Alisson não tem uma perna esquerda
tão boa, não que a direita seja exemplar, mas ele usa esse recurso, é muito curioso. Ele não teve culpa no gol, não fez nenhuma defesa difícil, também o Chelsea não exigiu muito dele. A minha nota para o Alisson é 7. Partindo para a lateral direita, Conor Bradley, a minha nota para ele vai ser 10. Eu vou dar uma nota 10, acho que é uma das primeiras vezes no canal, provavelmente eu já dei nota 10 pro Salah em algum jogo, mas enfim, ele merece a nota 10 por tudo aquilo que eu disse no corte anterior, e também pela maneira como ele assumiu a responsabilidade de substituir o melhor lateral direito do mundo e não sentiu essa pressão. É óbvio que ele é trabalhado desde sempre para jogar ali, porque faz muito tempo que o Arnold toma conta da posição, e com certeza desde quando ele chegou na equipe ele já tinha essa pressão na categoria de base para que fosse uma reposição, um reserva de Arnold no futuro. Então ele trabalhou muito na categoria de base, foi espetacular no Bolton, tanto que ele foi eleito no jogador de destaque da temporada passada da equipe da terceira divisão, além de ter recebido o prêmio de melhor jovem da temporada e ter conquistado o título da Copa Papa John's, que é uma Copa que é disputada por equipes das divisões inferiores. Então tem equipes da terceira até a última divisão e o time dele foi campeão e ele foi um dos destaques. Então não é de hoje que o Bradley vem impressionando. Durante a transmissão foi até falado que ele é um lateral que anota bastante gols. São 54 jogos como profissional e 8 gols marcados. Então realmente é um número expressivo. No jogo contra o Chelsea ele ainda deu 2 assistências, criou mais jogadas ofensivas e possibilidades de gol, além de ter ajudado bastante na defesa e não ter perdido praticamente nenhum duelo contra o Sterling e depois contra o Mudryk. Ele foi muito seguro, muito experiente pela idade mesmo. Eu gostei muito da atuação dele e o que ele fez com o Ben Chilwell foi algo impressionante. Ele meio que tirou ele pra... vocês entenderam. Mas a minha nota para ele é 10, uma atuação muito segura. Konaté é mais um jogo super sólido dele. Não vejo que ele ou o Van Dijk erraram no lance do gol. Era um lance bem difícil porque foi muito rápido, então o meio campo acabou não conseguindo pressionar e a bola acabou sobrando para o Nkunku na entrada da área, ele conseguiu dominar e finalizar. Então a minha nota para o Konaté é 7, 7,5 vai para ser justo. Não comprometeu, não teve muito trabalho, até porque o Liverpool dominou praticamente todo o jogo. Van Dijk, a minha nota para ele vai ser 8 por conta do lançamento que originou o terceiro gol, né, que foi o gol do Szoboszlai. Eu gostei muito dessa visão de jogo e da maneira como ele estava procurando essa bola enfiada, e é algo que o Liverpool vem fazendo nas últimas partidas, que é atraindo o adversário para um lado do campo para buscar o Luiz Dias, o Diogo Jota, agora o Bradley do outro lado livre. Então tem sido um ponto tático bem interessante. A minha nota para ele é 8. Joey Gomes, quem diria, fez mais um jogo muito bom e seguro, ditando o ritmo do meio campo, sendo aquele lateral construtor e muito bem defensivamente, sem comprometer, muito seguro. E é engraçado que agora a torcida, depois que descobriram que ele nunca fez um gol como profissional, qualquer bola que ele pega do meio campo pra frente, é a torcida gritando pra ele chutar. Isso é muito curioso e muito engraçado. Quem sabe nas próximas rodadas ele acabe marcando esse primeiro gol. Eu tenho pra mim a convicção, baseado apenas nas vozes da minha cabeça, que esse gol dele será bem especial e contribuirá bastante para a equipe. Já pensou o Gomes fazer o gol do título? A minha nota para ele é 7,5. Partindo para o meio campo, Szoboszlai pela primeira vez titular depois que voltou de lesão. Ele havia entrado no jogo contra o Norwich, até deu uma assistência para o Van Dijk. A minha nota para ele é 8, foi um jogo muito interessante dele, conseguiu pressionar, conseguiu criar, foi importante nas bolas paradas, no apoio ao Bradley e também ao Jota. Gostei da atuação dele, não foi algo tão brilhante, anotou um gol que foi de muita qualidade, aquele cabeceio dele, como um centroavante deve fazer. A minha nota para ele é 8, eu gostei do jogo dele. McAllister também recebe a minha nota 8, foi uma atuação muito boa dele, de destaque até. Ele foi combativo a todo momento no meio campo, controlou as ações do Caicedo, do Enzo, do Gallagher e meio que influenciou que eles distribuíssem os passes mais rápidos e acabassem devolvendo a bola o quanto antes para o Liverpool, e isso ditou bastante o ritmo de jogo. Não é à toa que o Liverpool dominou todas as ações e acabou no primeiro tempo, principalmente,
tendo 15 finalizações contra uma do Chelsea. E ao final do jogo foram 28 contra 4. Então esse volume é muito justificado pelo que o meio-campo fez, seja pressionando ou roubando as bolas, ou até mesmo criando jogadas, como foi o caso do Szoboszlai no segundo e no quarto gol. Ele deu pré-assistência. A minha nota para ele é 8. Partindo para Curtis Jones, que eu vou apelidá-lo como um patinho feio, porque todo mundo meio que torce a cara para ele, mas o que ele vem jogando desde abril do ano passado é algo surpreendente. Se tivesse aquela premiação da NBA do jogador que mais evoluiu, com certeza ele ganharia esse prêmio, porque não é rasgando seda, não é querendo superestimar ou até me empolgar bastante com ele, mas ele tem mostrado muitas qualidades e tem sido muito importante, até está sendo cogitado para a convocação do Southgate na seleção inglesa principal, porque ele está controlando o ritmo da equipe e está sendo o termômetro do Liverpool de Klopp. Então é algo muito impressionante, é um meio-campista que às vezes falta na seleção inglesa, e ele pode ser tão importante para o Liverpool, assim como ele é tão importante para o Liverpool, ele pode ser para a seleção que está aí próximo a uma Copa do Mundo, próximo à Eurocopa, enfim. A minha nota para ele é 8, fez um ótimo jogo. Partindo para o ataque, vamos começar com o Diogo Jota, que eu já rasguei elogios para ele anteriormente, mas é algo muito interessante a maneira como ele se encaixou no Liverpool desde que chegou, e ele precisa de muito pouco para fazer muito. Então, assim, ele precisa de poucas oportunidades, precisa de pouco espaço, de poucos minutos, mas ele sempre está contribuindo com gols, assistências, essa pegada na hora de pressionar o adversário, roubadas de bola, ele ajuda a montar o sistema defensivo, a recompor a defesa, melhor dizendo, enfim. Ele é um jogador incrível, de muita inteligência tática e de muita qualidade ofensiva, que contribui bastante com o time. A minha nota para ele é 8,5, foi uma atuação muito boa do Jota, anotou um gol para lá de bonito, muito interessante, brigador, enfim. Não sei se chega a ser um golaço, mas foi um gol bonito pela construção da jogada e também pela força de vontade e garra que ele mostrou. Então eu gostei muito da atuação dele, a minha nota para ele é 8,5. Outro que também receberá a nota 8,5 é Luiz Dias. Eu gostei do jogo dele, foi interessante a maneira como ele recuperou a confiança nos últimos jogos. Ele tem partido para cima dos adversários, tem driblado, finalizado, se posicionando para receber bolas em condições de anotar gols, tanto que já são 8 gols na temporada. Talvez tenha passado desapercebido isso, mas ele está jogando muito bem e crescendo num momento muito interessante, porque a gente já comentava que durante essa saída do Salah para a seleção, os atacantes precisavam responder, e o Luiz Dias principalmente deveria ser um deles, e ele conseguiu isso. A minha nota para ele é 8,5. Eu vou partir para os reservas, mas eu não esqueci do Darwin Núñez, eu vou deixar para falar no final, porque talvez eu me estenda um pouco mais, mas enfim. Vamos falar sobre os reservas. Aos 68 minutos entraram Trent Alexander-Arnold, Cody Gakpo, Robertson e Elliott. Arnold no lugar do Bradley, Gakpo no lugar do Jota, Robertson no lugar do Gomes e Elliott no lugar do Szoboszlai. Logo de cara, o Liverpool sentiu um pouco a questão da força física no meio campo, tanto que foi um momento que o Chelsea anotou o gol e até ensaiou uma pressão a tentar assumir as rédeas da partida, mas realmente a superioridade tática e de qualidade das duas equipes eram muito despairadas, assim, o Liverpool estava muito superior no jogo, então aos poucos a equipe foi se encaixando. Tanto acredito que seja pelo fato dessa inversão dos posicionamentos, mas logo em seguida o Liverpool já conseguiu fazer mais um gol e tranquilizar a torcida e protagonizar um dos momentos muito interessantes do jogo, que foi a maneira como o Liverpool trabalhou a bola até encontrar o gol, que foi o quarto gol numa jogada muito bem construída, o que mostra que esse time, além de ser uma equipe muito virtual, é uma equipe que tem uma capacidade imensa de criar jogadas com passes curtos e determinar a criação desde a sua primeira linha de zaga até a parte final, que seria a área do adversário. Então foi muito interessante isso. Arnold entrou muito bem, participando bastante das questões de criações de jogadas logo no primeiro toque da bola, saindo lá da defesa. A minha nota para ele é 7. Gakpo também tentou marcar o seu golzinho,
e contribuir na questão ofensiva, mas não teve tantas oportunidades, uma nota 7 para ele também. Robertson quase deu uma assistência em uma das bolas da trave de Darwin Núñez, a minha nota para ele é 7,5. Elliott ganha a minha nota 7 porque ele contribuiu bastante na pressão, assim como o Arnold, eles entraram bem defensivamente. Aos 83, o Bob Clark entrou no lugar do Jones, pouco tocou na bola, mas quase criou uma chance de gol. Eu não vou dar nota porque seria injusto com ele, foi pouco tempo de partida para que eu pudesse ter um conceito do que ele fez em campo. Agora partindo para o Darwin Núñez, antes que falem que eu esqueci, mas eu não acabei esquecendo, realmente a palavra para resumir Darwin Núñez é caos. Ele é o caos dentro de campo dos 90 minutos, do primeiro minuto até o último, comandando os seus defensores. Ele chuta de longe, chuta de perto, dá carrinho, toma falta, reclama, briga, rouba a bola, perde gol, faz gol, acerta a trave, rouba a bola, acerta a trave de novo, rouba a bola e acerta a trave de novo, enfim. Ele conseguiu a proeza de acertar 4 bolas na trave e é o maior número na história que foi contabilizado desde quando iniciaram as estatísticas da Premier League. Então ele conseguiu bater esse recorde. O único gol assim que eu vejo que ele perdeu mesmo foi o pênalti. Eu acredito que ele tentou tirar muito do goleiro e acabou acertando a trave, mas os demais foram defesas do Petrovic, que foi muito bem no jogo, e aquela bola na trave, o cabeceio na assistência do Robertson foi um pecado, porque ele fez todo o gesto técnico certinho, ele tirou do goleiro, mas acabou acertando a trave novamente. Muitas pessoas questionando essa questão, essa falta de precisão do Darwin Núñez, até porque chute na trave é considerado chute para fora, mas enfim, ele precisa colocar a cabeça no lugar, porque a gente percebe nitidamente o quão importante ele é para essa equipe, ele é para esse ataque, e de como ele é uma caixa de ferramentas enorme na questão de criação de jogadas ofensivas. Tanto que ele deu uma ótima assistência para o Luiz Dias, em um lance que muitos atacantes até segurariam mais a bola, só que ele tem muita confiança quando ele invade a área dando esse facão para encontrar o seu companheiro na segunda trave, e foi realmente isso que aconteceu no lance do gol. Eu acredito muito ainda que o Darwin Núñez irá continuar evoluindo, e aquilo, ele tenta, erra, tenta de novo, erra, uma hora ele começa a acertar de novo e ajudará bastante a equipe. Eu não massacro o Darwin Núñez, não pinto ele como um bagre, como o pessoal gosta de dizer, até abomino meio que esse adjetivo, acho que é bem desnecessário, mas enfim, a minha nota para ele é 7,5, ele poderia receber nota melhor se tivesse anotado pelo menos um dos gols. A assistência contribuiu para que a minha nota fosse um pouco maior, mas ele precisa acertar literalmente o gol e tentar tirar a finalização do goleiro, apesar de que ele até fez isso, mas o Petrovic estava muito bem na partida e conseguiu evitar os gols dele. Por fim, peço que se inscrevam no canal, deixe o seu like, siga a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News, vocês nunca caminharão sozinhos.